Eu vejo que muita gente fica pulando de uma coisa para outra, querendo achar o pulo do gato. Só que o pulo do gato não existe. O que existe é processo e aperfeiçoamento do processo. Se eu fico mudando o tempo todo, eu nunca consigo chegar numa... Não perfeição, porque não tem perfeição, mas... em colocar aquilo de forma produtiva, que ele traga um resultado. Então eu mantenho aquilo que eu já faço lançamentos a cada 45 dias, desde 2018, só que entre esse espaço de lançamento, eu tenho os outros produtos, tenho os outros cursos, tenho os high tickets, tem a franquia, que também rodam. Naquela confusão de todo mundo falar um monte de coisa, acho que o exercício que a gente precisa fazer é o filtro. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Aline Sopper. Da última vez que eu trouxe ela aqui, eu apresentei ela como formadora de educadores financeiros e dona do Instituto Sopper. Só que muita coisa mudou de lá para cá. Aline, atualiza a galera do VDcast sobre quem é você. Tudo bom, Vitor? Prazer estar aqui. Fizemos um podcast, né? Sim. Há algum tempo atrás, eu não sei lembro exatamente. Deve ser 1 ano e meio, Numa 2 outra anos. vida, né? Parece que foi séculos atrás, né? E eu sou educadora financeira. Comecei no digital como educadora financeira, ensinando organização financeira. Logo depois disso, 1 ano e meio, eu comecei a formar outros educadores, ensinando minha metodologia. Criei o Instituto Sopper, que é um instituto de formação profissional. No instituto, eu formo educadores financeiros, mas tenho outros professores que formam consultores de investimento, assistentes financeiros. E aí meu instituto foi crescendo, foi tomando forma. Depois disso, nós viramos o Grupo Sopper. Uou. Então nós criamos uma holding porque eu comecei a expandir os negócios. Então hoje, além do instituto que forma profissionais, nós temos uma franquia de educação financeira para crianças, onde os meus franqueados, eles levam a metodologia para a escola. Nós criamos livros de educação financeira da educação infantil até o ensino médio. Uau. Então, agora a gente também é editora, leva os livros para as escolas e a metodologia, forma professores de educação financeira para criança e lancei também uma franquia Health Money, que é uma franquia de gestão financeira empresarial. Não mais para as pessoas, mas agora para as empresas. Para as empresas, isso. Para micro, pequenas empresas, empresas que faturam acima de 30 mil mês, já pode contratar uma gestão financeira terceirizada, que é a nossa segunda franquia. Que massa. Aline, me fala uma coisa. Como que você pode ter um salto tão grande em tão curto espaço de tempo? Porque eu não sei se tem 1 ou 2 anos, mas não tem mais do que 2, né? Do último VDcast pra cá. Sim. Como pode? Porque parece que é muita coisa. Muita coisa. As 2 franquias, elas nasceram esse ano. Nos últimos 6 meses eu lancei 2 franquias. No Kids a gente já tem 17 franqueados. E só pra gente datar aqui, me desculpa te interromper, a gente tá gravando isso no finalzinho de novembro de 2023. Isso. É que eu não sei como é que tá a agenda de quando que vai ao ar. Você falou esse ano, né? Então não sei. Pois é. Novembro de 2023. Foi agora em 2023. 2023. Nós criamos as 2 franquias, já estamos na expansão, já vendemos franquias, estamos com as aplicações para as próximas. E o que eu acredito é que o digital, ele acelera. Só que ele precisa de uma base. Então, o que está sendo colhido agora é fruto das sementes que eu plantei ao longo dos anos. Então, eu comecei nessa vida da educação financeira em 2015, tem 8 anos. Efetivamente, no digital, eu ensaiei meus primeiros passos em 2016. Lembro que eu conversava muito com o Vitor. Eu falava assim, Vitor, você tem que ser meu afiliado. Porque o Vitor era top afiliado, né? Se o Vitor for meu afiliado, eu vou vender. O Vitor não quis ser meu afiliado, não. Mas eu fui lá, de nada. E a gente foi fazendo. Então, eu fui construindo a minha empresa não para ser uma empresa de um único produto digital. Acho que a minha mentalidade de empresária fez com que eu construísse usando o marketing digital, mas com base pensando numa empresa mesmo, uma empresa sólida. Você sempre teve essa visão, né, Aline? Desde o começo, né? E deixa eu só entrar nisso que eu falei de nada, né? Às vezes a gente, quando tá começando, a gente acredita que se fulano indicar a gente, se fulano citar no Instagram, ou se fulano promover a gente, aquilo vai ser tudo que a gente precisa para conseguir resultados XYZ. Sim. E o pior de tudo é que às vezes isso acontece. Às vezes acontece de alguém promover alguém e isso dá uma acelerada, traz um resultado talvez antes da hora.
eu acredito que o melhor caminho é a pessoa crescer pelos próprios pés. Ela se transforma nessa pessoa que as outras pessoas querem que ajude. Sim. Faz sentido? Com certeza. Então, eu fico vendo quantas pessoas já não foram ajudadas ou empurradas e esse empurrão machucou mais do que ajudou. Ou pior, ajudou e fez a pessoa se acomodar. Exatamente. Contando com aquilo ali ou tomando por certo ou por garantido que aquela ajuda sempre ia continuar. Eu conheço pessoas que começaram negócios na aba, por assim dizer, né? De outros negócios e que quando a ajuda parou de vir, a pessoa simplesmente não conseguiu se manter. Sim. Faz sentido? Total. E eu acreditava nisso. Eu pensava, se alguém me lançar, se alguém for meu afiliado... Uma solução externa, né? Quando ele... Sempre achei que alguém, isso 2015, 2016, alguém famoso, se eu fosse apadrinhada por alguém, e eu não fui apadrinhada por ninguém. E aí eu tive que traçar o meu caminho, tanto que eu estudei marketing, eu aprendi a lançar, hoje eu sou estrategista de marketing, eu sei fazer os meus lançamentos, já fiz mais de, 50 lançamentos. Sério? Em 4 anos. Mais de 50. Eu faço 7 lançamentos só do mesmo produto por ano. Fora os outros lançamentos de franquia, dos outros cursos. Então, assim, foi ótimo eu não ter ficado refém de alguém me afiliar ou de alguém me lançar. Porque eu desenvolvi essas habilidades. Então, isso fez com que eu tivesse uma visão mais ampla do mercado. Não uma visão só do marketing digital. Coloca tráfego, vende e tá tudo bem. Não, além disso, eu fui construindo outros caminhos. Que maravilhoso. Eu acho isso incrível. E de onde vem isso, Aline? Porque eu sei, na verdade, mas eu tô querendo trazer esse assunto pra galera entender. Porque a gente vê no digital uma galera que segue cartilhas. Às vezes o cara segue a cartilha do lançamento, ou ele segue a cartilha do perpétuo, ou ele segue a cartilha de mentorias e tickets mais altos. Mas você até bebeu dessas fontes, né? Mas você segue uma outra cartilha, né? De Sim. onde que você vem? Conta pra galera. Então, eu sou empresária desde os 17 anos. E meu pai é empreendedor, eu aprendi dentro de casa a empreender. Minha família foi uma família muito pobre. Então, para quem não sabe, eu nasci no Complexo do Alemão. Meu pai, minha mãe... Favela, todo mundo gente. Na Explica favela. aí. Na favela, no Rio de Janeiro, Isso. do Complexo do Alemão. E eu não usei isso para me promover, inclusive eu só conto isso agora. Quando eu comecei, eu não falava nada sobre isso. Eu conto para inspirar outras pessoas, para dizer que é capaz. E mesmo tendo nascido dentro de uma favela, o meu pai construiu a empresa dele, construiu a vida dele. E aí, quando eu tinha 19 anos, a empresa do meu pai começou a dar certo. Eu comecei com 12. Lá ele começou, mais ou menos quando eu tinha 10, ele começou. Então, ele levou uns 10 anos criando a empresa dele para fazer virar. Quando ele fez virar, que ele saiu da favela e foi morar no Meier, eu casei. E aí eu já estava construindo a minha vida. Eu não quis, vou para a empresa do meu pai, vou ficar na empresa do meu pai e tá tudo bem. Não. Falei, eu vou construir a minha empresa. Então eu comecei a construir as minhas empresas lá com 17 anos. E o que eu tinha com 17 anos? Uma fábrica de carimbos. Com 19, eu tinha uma empresa que era uma gráfica rápida. Depois eu abri quiosque em shopping, sinalização de vitrine, casei com 20 anos, 19 para 20. Eu e meu marido somos sócios até hoje. E a gente foi crescendo. Me formei, fiz direito, sou advogada. Eu também, mas já passou. Sou advogada. Abri escritório, não gostei. E fui para uma escola. Então, eu tive uma escola de educação infantil por 10 anos. Até que eu conheci a educação financeira, o marketing digital. E pensei assim, se eu conseguir fazer esse negócio virar no digital, eu vou ter liberdade. Aí eu lembro daquelas propagandas, 2015. Praia, isso, computador com o sol e a piscina do lado, a água de coco. Você acredita que eu tirei uma foto lá na casa do meu pai em Angra, sentada na piscina, com o computador e coloquei assim, 2013, coloquei meu sonho, trabalhar assim. Uau. Eu nem sabia que existia marketing digital. Uau! Mas eu queria que ele tinha aquele sonho pra mim. E eu pensei assim, se eu conseguir fazer isso, eu posso vender minha escola e eu posso morar nos Estados Unidos. Porque eu queria ir morar nos Estados Unidos. E não tinha como, eu tinha uma escola física, né? Com um professor, com sala de aula, com tudo. Então eu comecei a pensar que isso pudesse ser possível. E aí comecei a estudar, fui atrás criando o meu caminho, sempre com a visão mais empresarial.
Então, como você falou, aprendi a fazer lançamento? Sim. Faço lançamento? Faço. Aprendi a fazer high ticket? Sim. Vendo high ticket? Vendo. Aprendi a fazer perpétuo? Sim. Faço perpétuo? Faço. Aprendi Mas não a fazer... se limita nisso. Não, de jeito algum. Você entende que tudo isso são ferramentas, são cores que você pode usar na sua paleta, né? São ações de venda. É isso. Eu acho que as pessoas não conseguem entender que a gente não precisa ter uma ação de venda, um processo de venda. A gente pode aprender a fazer vários e usar o que é melhor para nossa empresa. Quando a gente aprende isso, a sua empresa ganha, ela fica mais sólida. Porque não é aquilo, meu Deus, agora esse lançamento não funciona mais, agora a minha empresa acabou. Não, eu tenho uma empresa de educação. Quando esse formato de venda não está muito bom, eu posso ir para aquele... Ou eu posso ter vários ao mesmo tempo, que é o que acontece comigo. Tenho vários. Minha empresa, ela faz lançamento, ela tem high ticket, ela tem perpétuo, agora tem franquia. Então agora eu recebo royalties. São vários modelos que fazem com que a minha empresa hoje tenha essa amplitude, posso dizer assim. Cara, adorei. E como que você consegue manter isso? Qual é o exercício mental que você faz para continuar aberta para outros formatos e modelos? Eu tô falando isso porque tem um monte de gente que só consegue seguir uma receitinha. Eu só consigo seguir essa trilha aqui, porque senão eu morro. Vai que eu olho pro lado e morro. Mas você consegue olhar para esses ambientes diferentes, esses lugares diferentes, essas linhas de pensamento diferentes e consegue prosperar em cada uma delas. Sim. Me fala um pouco do pensamento que está por trás disso, Aline. Primeiro, entender que você tem foco naquela ação para aquele produto. Eu não saio misturando as coisas. Eu aprendi a fazer, lógico, tem o meu toque ali, eu sou estrategista, então eu vou aplicar aquele formato. Mas quando eu vejo um outro formato que ele vai funcionar, eu não paro de fazer esse aqui. Então esse continua rodando, eu tenho uma equipe, eu tenho um time que eu formei, continua rodando esse, e aí eu vou me dedicar àquele. E eu vou fazer aquele formato, vou fazer testes. Rodou daquele teste, vamos testar de outra forma, será que isso dá certo? Mas eu não abro mão desse. Porque quando chega alguém e fala assim, eu fiz um lançamento e tive ROI 50. Aí você vai ver a pessoa investiu R$2.000. E fez 100 mil que ela faria sem os R$2.000. Sem os ela não teve R$2.000. esse retorno. Eu faço o retorno foi também. de outra coisa, não foi do investimento de 2.000. Eu fiz um lançamento de franquia agora, tem 55 aplicações, eu investi R$0. Num ticket de? 35 mil. Se você tivesse investido R$1.000, você ia falar que teve ROI não sei quanto. Exatamente. Uma besteira sem tamanho. Na verdade, foi a demanda reprimida que gerou aquilo ali. Só que as pessoas não sabem separar, né? Sim. A origem. Foi o fluxo que eu construí, porque eu já tenho uma base de clientes que confiam em mim. E eu acho que isso é um outro exercício que a gente precisa fazer. Se você não tem um produto bom para entregar, se você não tem um processo de entrega tão bom, você vai ficar o tempo todo correndo atrás de novos clientes. Eu tenho um processo que eu tenho um cliente comigo que está desde o meu primeiro lançamento em 2018 e continua comprando até agora. São 5 anos comprando e me pedindo para comprar nova coisa. Então, quando eu fiz o lançamento da minha franquia, tenho alunos de 2018 que foram lá e aplicaram para comprar. E isso demonstra a confiança que os clientes têm em mim. Trabalhar essa confiança, esse cuidado com eles, eu acho que é mais importante do que você trabalhar, o que está dando certo no Instagram. As pessoas ficam muito focadas nisso. Quero viralizar no Instagram, quero crescer, expandir no Instagram, e esquece que está construindo um negócio. E no negócio digital, a nossa credibilidade, sabe, a nossa confiança do cliente confiar em você, te indicar, eu acho que é muito mais forte do que o próprio Instagram, a própria viralização. Que você viralizou hoje, amanhã ninguém mais lembra que você viralizou. Tem gente que deseja viralizar, mas não entende que viralizar é perigoso. Sim. Se você viralizar, inclusive, para o público errado, você pode destruir sua conta para sempre. Sim, isso aconteceu comigo. Não para sempre, graças a Deus, porque aí eu tenho o filtro, e quando eu percebi que o filtro, que aquele conteúdo tinha mudado o meu público, vamos parar e vamos voltar para olhar para o que a gente estava fazendo e vamos resgatar. Demora um pouquinho, talvez 3, 4 meses para você retomar aquele público que você tinha, mas eu consegui retomar. E muitas pessoas não têm essa capacidade de olhar, ver que teve alguma coisa, alguma interferência e retornar. Acho que o exercício mental é ter uma mente de empresário, não só de marqueteiro, não só de digital influencer, mas olhar isso como um negócio, como uma empresa. E acho que tem um outro fator aí também, Aline.
somos cristãos. Sim. Eu e você. E, cara, Salomão fala lá em Provérbios, né? Que há segurança na multidão de conselheiros. Sim. E eu entendo que esse mercado, mesmo quem vence, mesmo quem vai bem, eles têm insegurança demais. E às vezes é muito mais fácil fazer, seu mestre mandou. Vou seguir só esse um cara, vou fazer tudo que ele tá falando. Só que muitas vezes eles fazem tudo que ele tá falando, mas não fazem tudo que ele tá fazendo. Eu aprendi a aprender com o que as pessoas fazem e não com o que elas falam. Faz sentido? Total. E o que eu percebi? Os meus mentores, tem vários mentores. Os meus mentores, nenhum deles bebeu de uma fonte só. E não tem ninguém que eu conheça ou admire no digital que só segue um caminho, que só sabe fazer um truque. Em inglês tem esse termo, né? O one trick pony. O pônei que só sabe fazer um truque. Ele faz um truque, aí daqui a pouco vai, faz o mesmo truque. O pônei não sabe fazer nada além daquilo ali, então ele é limitado. Na verdade, esse cara duvida da capacidade dele. Ele fez um truque e deu certo e ele faz aquilo ali para sempre. Tem a ver... Nossa, minha cabeça tá muito doida, tá indo para vários lugares. Tem a ver com aquele lance daquela criança que teve muito resultado com um tipo de exercício de matemática, e aí ela foi muito comemorada, deram muito parabéns para ela por causa daquilo ali, e ela ficou viciada em fazer só aquele tipo de exercício ao invés de se abrir para outros exercícios. Eu tive esse problema, Aline, no começo da minha carreira no digital, porque eu tive resultado rápido. E esse resultado rápido me atrapalhou. Eu vejo pessoas que apanharam mais no começo, que sofreram mais no começo, mas que conseguiram desenvolver uma casca que eu demorei mais para desenvolver. Eles conseguiram se arriscar mais do que eu. Como eu tive resultado muito rápido, eu me escondi atrás desse resultado e por muito tempo me vangloriei dele. Então eu era o cara que botava a mão... Sabe aquele lance? Tudo que bota a mão vira ouro? Então, eu não botava a mão e virava ouro, não. Virava prata. Mas tudo virava prata. Então, eu não tinha coragem de fazer o ouro. Eu não tinha coragem de fazer uma jogada maior, por assim dizer. Porque eu estava muito feliz com o meu track record de prata em tudo. Faz sentido? Sim, total. E aquela prata, para mim, era tão mais do que eu podia sonhar ou imaginar, porque eu não vim da favela como você, mas eu vim de uma realidade bem classe média. Nunca me faltou comida, mas eu não teria nenhum luxo. E luxo que eu falo é ir no Outback no final de semana, se eu não fosse buscar os meus próprios caminhos, os meus próprios meios. Então, desde pequeno, eu sempre economizei o dinheiro do ônibus, pegava carona com o professor, para poder construir uma realidade diferente para mim. Então, nesse primeiro momento, quando eu tive esse primeiro resultado, eu me escondi nele por muitos anos. Eu só fui arriscar fazer um lançamento maior, cara, muitos anos depois. Eu tô nessa desde 2010. E eu fui fazer meu primeiro lançamento mesmo, acho que foi 2019. Tipo, lançamento de 7 dias, fiz 1 milhão em um dia, foi muito bacana. Mas eu preferia ter feito antes. Eu demorei pra fazer meu primeiro evento presencial. Eu demorei pra fazer esse VDcast aqui. Agora a gente já tá no episódio 160, 170, sei lá. Mas assim, cara, eu demorei. Eu tô demorando pra fazer o livro. Você deu esse passo, né? Dei. Eu não dei esse passo do livro. Então, é muito louco ver o quanto que o que está impedindo, não só eu, mas também você e quem está escutando em casa, chegar onde tem que chegar, onde pode chegar, né? Desempenhar todo o seu propósito na Terra, o que impede é a nossa preguiça, às vezes a nossa arrogância de pedir ajuda ou fazer o que tem que ser feito, ou o ego, né? E é muito doido. E em alguns casos burrice também, mas não é o caso da maioria das pessoas, né? A maior parte das pessoas é esse lance da resistência. O Steven Pressfield, ele fala disso de resistência. Cara, eu amo o livro, por que eu não escrevi o meu? Já podia estar no 3º, sei lá. Eu escrevi 7. Ah lá, pois é isso que eu tô falando. E na minha cabeça, sabe como é que eu me engano? Eu falo, poxa, pra mim é mais fácil escrever 7 do que escrever 1. Doideira, né? Mas tem que escrever o primeiro. Eu entendo que sim. Só que cadê o livro? Não saiu. A gente lançou na última sexta-feira, e aí falando todo em novembro de 2023. Na última sexta, a gente lançou um livro lá na Livraria Cultura de São Paulo. Que massa. Realização Muito de um sonho, lindo, né? É uma coisa massa. Muito lindo. Caramba. Qual é o título desse livro? Fala aí pra galera já procurar. Esse é o Chega de Dívidas. Que massa. É voltado para quem está endividado. E tem um livro que ainda a gente vai lançar, que é o Seja a Dona do Seu Dinheiro. Legal. E é um livro que eu estou lançando com a editora Buzz. Que massa. Então, em breve, nós teremos um lançamento aí com a Buzz do Seja a Dona do Seu Dinheiro. Mas é Que incrível você saber que você está construindo algo. Eu fui ao contrário. Como eu não consegui lançar rápido, porque Você eu não teve que se sabia, virar, né? eu tive que me virar. Então, eu fiz evento presencial antes de fazer lançamento. Tem um evento que acontece no Rio de Janeiro, Conexão de Negócios, que eu criei em 2016. Ele acontece até hoje. Hoje não sou eu mais que faço, eu passei ele para outra fundadora continuar o evento.
Porque eu não moro aqui no Rio mais, né? Eu tô morando Mora em Orlando. Ou seja, aquele sonho que você imaginou lá atrás, hoje é sua realidade. Hoje é a né? realidade, isso. E eu tinha programado fazer essa mudança em 2020, e aí veio a pandemia, e Deus sabe de todas as coisas, foi ótimo, porque eu consegui fazer minha empresa crescer mais depois que veio a pandemia. E aí adiei um pouquinho, e quando foi agora 2023, eu consegui fazer essa mudança com a minha família. Meus filhos estão lá, nesse momento, estudando. Super adaptados. Eu estive com eles na sua casa, né? E Sim. pude ver eles felizes ali. Sim. E é um sonho mesmo, porque minha empresa hoje roda, tem uma sede aqui no Rio de Janeiro, tenho professores no Brasil todo, tenho alunos em 17 países, Uau. tenho uma turma de alunos em Portugal, uma turma de alunos em Angola, uma turma de alunos nos Estados Unidos. E eu fico olhando assim, a Aline de 2015, que não sabia nada do digital, estava começando nesse mundo. São 8 anos, mas é um crescimento muito grande você fazer e construir isso tudo em 8 anos. E agora, em 2024, a gente vai ter um salto maior. Porque como eu criei as franquias, a gente vai acelerar ainda mais o nosso crescimento através das franquias. E essa visão que você falou de ter vários mentores, é isso. Quando eu falei, eu vou criar minhas franquias. Ninguém do digital fala de franquia. Então eu tive que buscar outro tipo de conhecimento, tive que estudar outras coisas, tive que buscar para eu conseguir aprender a fazer aquilo. Então hoje eu tenho mentor de high ticket, tenho mentor de mentoria, tenho de lançamento, tenho de treinamento, tenho de palestrante. E exatamente você tem que buscar se capacitar para chegar do outro lado. Uma amiga minha, advogada, muito amiga desde a infância, ela veio me perguntar, Aline, eu quero entrar, eu quero fazer algo diferente. Ela foi pro meu evento. E aí a cabeça começou a né, dar aquela coisa. Como assim que você consegue fazer isso? Viu meus alunos chorando, falando, Aline, você mudou minha vida. Alunos que trabalharam 25 anos no banco, começaram a trabalhar com educação financeira e hoje têm a vida mudada. Falaram do sofrimento que era trabalhar no banco e como são felizes hoje. Professores de universitários que pediram exoneração da faculdade para trabalhar com o que eu ensino, com educação financeira. E ela é advogada há 20 anos. E ela perguntou, Aline, o que eu preciso fazer para dar o primeiro passo para começar? Sabe o que eu falei para ela? Contrata um mentor. Tá. Eu tive, primeiro passo para começar. Não, contrata contratar um mentor. Porque quando a gente começa sem mentor, a gente fica perdido. Você fica assim, ó, de um lado para o outro, sem saber o que faz. E muitas pessoas acham que elas vão comprar um curso e elas vão começar. Tudo bem, começa. Mas você com o curso, você tem o conteúdo. Mesmo que tenha suporte, meus alunos chegam no faturamento de 20 mil só com o meu curso. Mas eles precisam dar o próximo passo. Contratar um mentor que já fez o caminho. Isso vai facilitar. Isso fez com que eu acelerasse meus resultados. Então hoje, se eu quero ir para um caminho, eu contrato um mentor. Economiza dinheiro. Você paga para economizar tempo e dinheiro. Porque a gente perde muito dinheiro tentando fazer algo que alguém já fez. E que sabe te orientar, sabe te mostrar o caminho que você tem que fazer. Eu vejo assim também. E voltando pro lance de provérbios, né? E isso é uma coisa que mexe muito comigo. Eu tenho muitos mentores. Eu invisto 7 dígitos por ano em treinamento, em conhecimento, em masterminds, em mentorias. Então eu acredito muito nisso. Agora, eu entendo que algumas pessoas não conseguem, Aline, não conseguem ter essa sua visão. Que é uma visão que ela tem foco, mas são focos, né? Cada iniciativa tem seu foco. E você consegue ter essa visão ampla. O que você diz pra esse cara que é o pônei de um truque só? Porque não tem como essa conta fechar. Ele sempre vai ser menos do que ele poderia ser. Sim. Como é que você faz? Você falou, cara, tenha mentores, mas... Cara, como que o cara consegue romper com isso, cara? De achar que só tem um caminho? Aprende, treina alguém que consegue executar... Só aquele um ponto. Aquele um ponto. E aí você começa a olhar pro outro lado e abrir uma outra frente. Faz isso continuar com alguém que você treinou, olha para um outro lado e aí você vai estudar, se vai contratar um mentor nesse outro caminho e aí você vai começar a desenvolver isso. Hoje, quando eu olho para minha empresa, ela é uma empresa que ela não tem uma única ação de venda, ela tem um calendário de ações de vendas e com modelos de ações de vendas diferentes. Então eu sei que dessa forma vai rodar desse jeito, da outra forma, até porque os produtos não funcionam todos com o mesmo tipo. Fala mais. Como assim? Se você vai vender, eu vou vender uma franquia.
Minha franquia custa 35 mil hoje. Não adianta eu comprar lead, frio, colocar lá, fazer um lançamento e vai vender? Vai. Mas será que esse é o melhor? Eu preciso filtrar as pessoas. Eu preciso entrevistar. Eu sou sócia dos meus franqueados. Eu não quero alguém que entra na minha empresa para queimar o meu filme, para queimar a minha empresa. Eles precisam passar por um processo de seleção. Então, eu não vou usar essa estratégia de venda para conseguir vender a minha franquia. Eu tenho outra estratégia. Então, eu vou fazer uma ação entre os meus leads. Eu vou passar eles por uma seleção pelo meu time de inside sales, porque é um ticket maior, porque eu preciso de uma seleção. Eu já neguei vários franqueados. Fala disso, porque é uma realidade que a galera não entende. O que eles imaginam é que a gente está no jogo de vender o máximo que a gente pode, ou tudo que a gente consegue para todo mundo. Não. É sobre selecionar os clientes? Como selecionar os clientes. Quando você vende seu curso, e assim mesmo eu seleciono. Tem gente que vem falar comigo no direct, Você que fala quer pra comprar não meu curso, comprar. eu falo para não comprar. Porque não adianta eu colocar todo mundo para dentro, porque eu não estou no jogo de vender um curso para qualquer pessoa. O meu jogo é de construir um legado. Eu quero o aluno que ele vai dar continuidade. Nem todos dão, ok. Mas eu preciso minimamente saber que ele tem condição de seguir o caminho. Quanto mais resultado meu aluno tem, mais eu vendo. Mais minha empresa cresce. Mais ela é relevante. Então, eu tenho um filtro inicial. No curso a gente não consegue fazer tanto assim. Você faz um lançamento, bota o botão, ele compra. Mas se eu ver que é uma pessoa que chegou para dar problema, eu já falo assim, reembolsa. Sem briga, reembolsa. Não, vai procurar outra pessoa que se você se identifica mais. Então, eu tenho um estilo muito livre. Eu falo de educação financeira, de finanças, mas eu não sou uma pessoa tradicional do mercado financeiro. Ninguém vai me ver sentada, séria, falando palavras difíceis de finanças. Pelo contrário, eu acredito na facilitação do conhecimento. E esse é o meu maior dom. Eu consegui ensinar coisas complexas de formas simples. Se eu acredito nisso e alguém chega para mim e falar, eu achei o curso muito informal, eu achei que tinha que ter uma superprodução, eu achei que você tinha que falar sobre XYZ. Não, olha só, seu estilo é outro. Procura alguém nessa pegada. Procura alguém. Não é porque eu sou melhor nem ele é melhor. É o estilo. E procura alguém. No curso menos. Mas quando eu vou falar de high ticket, mentoria, franquia, mastermind, eu preciso selecionar. Não adianta a pessoa ter dinheiro. Porque se ela tem dinheiro para me pagar, mas ela não é o perfil do público que eu quero, ou de mentorado, ou de franqueado, ou de mastermind, ele vai me causar mais problema do que se ele estiver de fora. Então eu preciso de um filtro. Minha equipe sabe, eu não faço mais entrevista, nem para as franquias. Eles fazem a aplicação, eu já tenho uma equipe que faz a entrevista, graças a Deus. Mas muitas vezes eles chegam para mim e falam, olha, Aline, tô com um cliente assim, e ele tá muito focado, mas é dinheiro, ele tá pensando nisso, ele tá pensando naquilo. Falo, olha... Não é essa a pegada. Não é essa a pegada. Eu falo, não é sobre dinheiro, é sobre a vida. Eu estou nesse jogo... Por dinheiro, claro, mas é muito mais pela transformação na vida das pessoas. Isso. Eu estou aqui para deixar um legado. Hoje, se você pesquisar na internet, podem pesquisar aí no Google. Coloca ali Aline Sopper. Pesquisa aí no Google. Você vai ver que eu dou entrevista, eu escrevo livro, eu já saí em várias revistas, vários jornais. Você vê que eu estou realmente construindo um legado. Para quando eu for embora desse mundo, eu não deixar só dinheiro para meus filhos. Eu quero que meus netos, meus bisnetos lembrem assim, olha só, quem foi minha avó? Uau. Sabe? Minha avó construiu uma metodologia. Minha avó inovou, minha avó começou a ensinar as crianças na escola a investir. Estou ensinando os adolescentes a investir. Sabe? Imagina, se eu tivesse aprendido lá com 14 anos. Nossa, seria muito diferente a minha vida. Não é? Eu também. Então, meu filho aprendeu a investir na bolsa com 15 anos. Eu não tive esse privilégio. Então, eu quero deixar esse legado. E, para isso, eu preciso selecionar os meus clientes. Principalmente os clientes de high ticket que vão ter um acesso maior à minha metodologia, ao nome que eu uso. Eu não quero ninguém para queimar meu filme. Não é sobre vender mais. É sobre vender sempre. É sobre manter... E tá na moda, né? Falar de LTV. Eu criei LTV desde que eu comecei. Fala disso. Diz o que é LTV, porque talvez alguém esteja ouvindo pela primeira vez. E fala como que você fez isso desde o começo do seu negócio.
Então, LTV é o Lifetime Value, o tempo que o teu cliente leva comprando dentro da tua empresa. Você fez um investimento, pagou tráfego, teve um CAC, que é um custo de aquisição do cliente. Vamos imaginar, se tem um curso, eu tenho um curso, o meu inicial custa R$ 2.500 à vista. Para esse cliente entrar, muitas vezes eu pago 1.000. O meu lucro não é tão grande assim. Mas eu preciso entender quanto tempo que ele fica na minha empresa. Eu tenho clientes que já compraram 8 e que agora viraram meus sócios, que são meus franqueados. Eu preciso construir um caminho para que ele queira ficar. Então, desde 2016, quando eu nem tinha curso, eu só tinha mentoria, eu criava um próximo passo para ele. Fazia a primeira mentoria. O que ele precisa agora? Ele precisa de tal coisa. E eu oferecia, e ele queria. E ele ia para o próximo passo. Quando eu criei meu primeiro curso, foi uma formação para coach financeiro, 2018, FinCoach, ainda existe. No meu primeiro lançamento interno, clássico, eu bati 6 em 7. E não é comum a pessoa fazer o primeiro lançamento sem afiliado, sem ninguém, não foi que que alguém me indicou, não. Foi lá, o passo a passo. 2018, dezembro. Mas por que eu fiz 6 em 7? Porque eu fui construindo essa história desde 2016. Eu tinha depoimentos dos meus clientes. Os meus clientes compravam de mim novamente. Os meus clientes me indicavam. Eu já estava palestrando, eu já tinha um evento presencial. Eu construí um caminho. Hoje, quando eu anuncio a minha franquia, eu tenho 55 aplicações. Sem investir nada em anúncio. Nada em anúncio. Só com a sua demanda. Num evento que tinham 200 pessoas. Surreal. Um evento de 200 pessoas, 55 aplicações. Isso porque a gente ainda não foi atrás de quem não aplicou. Só de quem aplicou. Ou de quem não estava no evento. Né? Ou de quem não estava no evento. Tem mais de 7 mil alunos. Não rodei nem um e-mail para minha lista. Uau. Então a gente vai fazer a seleção. Eu vou aceitar todos os 55? Não. Claro que não. Dali eu vou fazer um filtro. Quem você acredita que tem mais chance de levar à frente o seu nome. Exatamente. Então, olhar para esse tempo que o cliente vai permanecer com você é muito importante. Hoje eu tenho alunos que provavelmente vão permanecer comigo, franqueados, espero que a vida toda. E eu vou estar recebendo royalties e fazendo com que ele cresça ainda mais. Eu quero meus franqueados milionários. Gosto disso. Essa é minha meta. A gente fez um evento no final de semana e eu falei para eles, vocês que estão aqui, eu quero ver vocês aqui. Entreguei plaquinhas, prêmios de 1 milhão já para os meus alunos, que já fizeram 1 milhão com mentoria. E entreguei algumas de $500 mil, de 1 milhão, de 100 mil. Mas agora, meu foco são meus franqueados milionários. Que maravilhoso. Eu vejo isso acontecendo. Porque uma coisa é o cara faturar 1 milhão. Outra coisa é ele conseguir poupar e investir, por exemplo, esse valor, né? Exatamente. Isso é muito incrível, Aline, que você está fazendo. Eu acho isso fantástico. Eu queria fazer uma pergunta para você, para entender sua estrutura de time para isso. Porque você está rodando muitas frentes ao mesmo tempo. Sim. Como é que você separa isso? Time por produto, ou time por processo de venda? Ou você separou na estrutura de empresa de cada um? Como é hoje a sua distribuição de time e as pessoas que trabalham com você diretamente? Eu tenho uma equipe do Instituto, que é a nossa escola de formação. Dentro do Instituto, a gente dividiu o time de entrega, que são os professores e o suporte. Então, eles têm uma coordenadora que coordena esse time, porque a gente faz aula ao vivo, a gente tem uma entrega muito próxima, mesmo para os alunos que são do curso. Então, tem um time de suporte. Tem um outro time que é o time de marketing. Esse time, ele roda todas as ações de venda da empresa. Então, ele roda lançamento, ele roda funil, ele roda o inside sales, todo com esse time de marketing. E aí tem o time administrativo, que é o financeiro, a parte administrativa. A gente dividiu em 3. Para as franquias, eu dividi em outro time. Separado disso aí? Separado. São empresas separadas dentro do mesmo grupo. Inclusive, são CNPJs diferentes também. E aí tem o time da franquia, e aí dentro da franquia tem o time de entrega, o time de marketing e o time operacional. E cada franquia tem o seu time. E algumas pessoas, elas acabam circulando dentro dos grupos. Tá em mais de uma posição. Né? Porque são meus coordenadores, então eles conseguem ter essa visão. Mas a gente separou para ficar uma gestão mais eficiente e a gente conseguiu olhar. Porque às vezes quando você embola tudo, fica muito ninguém louco. sabe muito o que faz. Que maravilhoso. E esse time aí de marketing que toca tudo aí dentro do instituto, são quantas pessoas e como é que você desenha isso? Porque você faz 7 lançamentos no ano. 7 lançamentos. Como você consegue fazer isso e ainda ter tempo para entre os lançamentos você conseguir criar alguma coisa?
Nosso time de lançamento, de marketing, tem 10 pessoas. A gente tem um calendário muito bem estruturado dos lançamentos principais, que são os que dão mais trabalho no sentido de número de processos. Né? Um lançamento interno, ele tem muitos processos. Então, tem 10 pessoas que vão cuidar de tráfego, de e-mail, de disparo de mensagem do WhatsApp, time de venda, time de copy. Então, a gente trabalha designer, edição de vídeo, toda essa parte. Esse time, ele já tem as datas agendadas dos lançamentos, são 7 no ano, e a gente programa os lançamentos dos outros produtos com o mesmo time. O que ajuda? Como eu já tenho um lançamento validado, eu não fico mudando muitas coisas entre um lançamento e outro. 45 dias. Fechou um carrinho, a gente já sabe que a gente vai fazer um debriefing, a gente vai fazer a avaliação, vai ter alguns pontinhos para ajustar, mas não é tudo. Essa otimização, ela facilita com que a gente consiga focar nos outros produtos também. Então, eu quero criar um funil novo. A equipe vai aproveitar esse intervalo para criar aquele funil, para validar e ligar aquele funil para o nosso time de site sales continuar vendendo. Então, a gente consegue otimizar para o time conseguir fazer isso, não tendo processos muito loucos. Porque acho que tem muita gente que quer mudar tudo. Vou mudar o nome do evento, vou mudar todos os criativos. Não. Então, eu faço muita coisa que usa em todos. Eu tenho 3 lançamentos. Quais são os nomes? Só pra gente entender. Viver de Educação Financeira, Profissão Educador Financeiro e Educador Financeiro 10K. Tá, e esses 3 lançamentos, é o nome do seu evento de lançamento? Isso. Em todos os 3 você vende no final o mesmo produto, programa ou solução? O mesmo produto. Legal, então repete o nome dos 3. Viver de Educação Financeira, Profissão Educador Financeiro e Educador Financeiro 10K. Tá, então são 3 eventos diferentes, mas no final você vende o... Mesmo produto, a formação para educadores financeiros, o EFINC. De 2,5. 2,5. 2.500? Isso. Então você tem 3 chamadas diferentes, 3 eventos diferentes, 3 processos de venda diferentes para chamar a atenção. Que no final eles desembocam no mesmo um produto. Exatamente. Você faz 7 lançamentos no ano. Isso. Então você vai alternando 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vou alternando, isso. Porque como a captação ela é muito próxima, dá um ar de novidade. Dá uma espaçada. E as promessas são diferentes de cada evento? Não. É a mesma promessa? A promessa é você aprender uma profissão e faturar 10 mil por mês como educador financeiro. Interessante. E o que muda, então? O nome do evento. Só o nome do evento? O conteúdo em si é o mesmo? O conteúdo é o mesmo. Uau. Lógico que, como é ao vivo, eu sempre dou uma pegada, às vezes eu mudo. Esse ano eu mudei um pouco o formato, trouxe uma ferramenta diferente. Mas, no geral... Aperfeiçoando, né? Mas você faz é o os 7 mesmo. ao vivo, é? Os 7 ao vivo. Uau. E para cada um você tem quantas aparições ao vivo ali? Qual é a sua demanda? Eu faço 3 aulas, né? 3 CPLs, 3 aulas ao vivo, mais uma de pré-abertura. Então são 4. E uma semana de live de aquecimento antes. Pesado, não é? É. E você gosta? Eu gosto. Eu acho que eu... Te dá energia ao invés de tirar energia? Me dá energia. Ocupa o tempo, mas eu aprendi. São 45, né? Lançamentos ao vivo nesse período. E eu gosto. Eu acho que é uma forma de eu estar próximo do público. Porque tem um detalhe que eu acho que é importante falar. Eu lanço desde 2018. E quando eu comecei, era eu que dava suporte, eu que atendia os alunos, eu que fazia tudo. Então, eu estava mais próxima da necessidade do aluno. Conforme a gente vai crescendo, você vai tendo suporte, professores, outras pessoas. E, naturalmente, se você não se preocupa com isso, você vai se desconectando do teu avatar do início. Porque a sua jornada já evoluiu muito. Então, a forma de fazer o lançamento ao vivo é a forma de eu ouvir. O que eles estão com dúvida? Qual que é a visão deles do negócio? Eu vendo um produto para quem nem sabe que essa profissão existe. Eu criei uma profissão. A forma que eu criei nem existia. Ninguém fazia isso antes de eu ensinar. Então, eu preciso ter uma jornada de conscientização muito grande. E o lançamento ao vivo, ele me aproxima do meu público. E é muito lindo. Você vê alguém que fala assim, eu nem sabia que essa profissão existia, estava com burnout dentro do banco, sofrendo, ou era contador e estava desgastado do que eu fazia. Assisti a aula da Aline, achei incrível, entrei, me apaixonei e hoje eu tenho um negócio, faturo 20 mil, 50 mil mês, com mentoria, sem fazer lançamento de curso. Surreal.
É com mentoria. Cara, que maravilhoso, Aline. E me fala aí, pessoalmente, o que mais mexe com você, com esses resultados aí que você está construindo? O que mais faz sentido é o legado. Ver que eu estou construindo algo que vai ficar mesmo quando eu não estiver aqui. Antes, quando eu comecei, eu só queria pagar minhas contas, poder viajar, poder me mudar para os Estados Unidos, poder viver essa liberdade. Depois que eu entrei e comecei a ver o resultado na vida dos meus alunos, eu pensei, opa, tem alguma coisa a mais do que só o dinheiro. Tem alguma coisa a mais do que só ter a minha liberdade, que é o dar a liberdade para outras pessoas. Então, hoje, acho que isso é muito maior do que o dinheiro. Gerar uma consequência, lógico. Eu falo sobre dinheiro, adoro ter dinheiro, poder fazer as coisas que eu quero. Apesar de que isso não é... Eu não tenho um estilo de ostentação, não é o meu formato, não sou essa pessoa. Gosto de ter liberdade, de encontrar com os amigos, de sair, enfim. Mas olhar que eu estou construindo um legado, isso faz muito mais sentido para mim. Até abrir mão de lucratividade para investir no meu negócio e ver que ele vai crescer mais. No momento de criação das minhas franquias, eu tive que abrir mão de lucratividade. Porque para você fazer o teu negócio crescer, você precisa de dinheiro. E eu optei por fazer investimento próprio, por não buscar investidores. Então, toda a minha empresa foi criada com investimento próprio, do próprio negócio. E eu abro mão disso para fazer ela crescer. Quando eu tenho uma visão de 5 anos, hoje a gente tem uma visão de 5 anos, ter 9 mil clientes recorrentes na nossa franquia de gestão financeira. Isso é um faturamento bem relevante. 9 mil franqueados ou 9 mil clientes plugados nos franqueados? 9 mil clientes plugados no franqueado. Beleza. 600 franquias. Uau. A gente já está desenhando a franquia internacional, que vai atuar nos Estados Unidos. Então, hoje, quando eu olho para esse legado que eu venho construindo, isso é maior do que os 7 dígitos de faturamento, do que as plaquinhas. Isso é maior. Mas quando eu comecei... Quando eu comecei, eu estava ali querendo sair do meu trabalho atual, que era uma empresa minha. Eu queria pedir demissão da minha empresa, não podia. Eu queria vender a minha escola e poder sair e ter essa liberdade. E aí eu construí uma vida rica que eu quero construir. Que a minha vida rica tem algumas particularidades, né? Eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso valorizar as Dinheiro pessoas. Dinheiro é só uma das partes da equação, né? O que compõe a vida rica? Para mim, a vida rica, primeiro, é eu conseguir acompanhar os meus filhos, poder mudar para os Estados Unidos, faz parte desse quebra-cabeça. Eu tenho um filho adolescente de 19 anos, que está fazendo engenharia nos Estados Unidos. E que dirige. E eu não precisei mandá-lo para lá e ficar daqui torcendo. Eu pude ir. Minha filha está estudando produção de TV nos Estados Unidos com 15 anos. E agora ela está aprendendo a usar as câmeras. E ela quer fazer alguma coisa como jornalismo, cinema. Ainda não sabe exatamente bem. Então, isso é minha vida rica. Poder proporcionar para eles o que eles podem fazer. Então, meu filho tem 19 anos, não trabalha. Eu comecei a trabalhar com 16. Isso é diferente. E se ele quisesse trabalhar, estava tudo bem. Eu ia apoiar. Nada de errado. Nada de errado. Ainda mais lá, que é normal, né? Super normal. Mas isso faz parte. Ter meu marido, a gente é casado, vai fazer 25 anos que eu sou casada. Casei muito novinha. Mas a gente poder viver e sair, viajar juntos, curtir, isso é importante para mim. Poder fazer as coisas que eu quero, viajar, comprar o que eu quero, não precisar ficar preocupada com o preço. Isso é importante. Mas mais importante, saber que eu possibilito que outras famílias consigam ter essa liberdade financeira. Gerar riqueza para outras pessoas é um valor para mim. Eu nunca tive um valor de só eu. Eu quero sempre gerar riqueza para outras pessoas. Então, quando eu vejo hoje que o meu trabalho faz com que outras pessoas transformem a vida financeira, várias pessoas que tinham um salário de 3 mil reais, hoje tem 30 mil de renda, 40 mil de renda. Parece pouco para algumas pessoas. Mas, gente, para quem tinha 15 anos, um salário de 3 mil reais, hoje você poder ter 30 mil de renda, muda a vida da pessoa. É uma parada muito surreal, cara. Total, muito. sabe? Não é sobre o primeiro milhão apenas. É uma virada de qualidade de vida que vem antes do milhão.
E eu ensino isso dentro dos meus programas. Então, vê hoje, e agora sim, agora eu já estou no foco de torná-los milionários também. Mas inicialmente, só essa virada era muito importante. Então, para mim, o meu trabalho faz parte da minha vida rica. Total. Muita gente entra nessa vida querendo juntar o máximo de dinheiro para parar de trabalhar. Eu peço a Deus saúde. Trabalhar até o último dia da vida. Exatamente. Porque o meu trabalho gera prosperidade na vida de outras pessoas. E te faz bem também, né? Sim. E eu fico muito feliz com isso. Quando os meus alunos me mandam mensagem que fecharam cliente. É muito gostoso, e né? que faturaram e que... Gente, a transformação que isso gera me traz uma satisfação que é muito mais do que o dinheiro na conta. Cara, que maravilhoso, Aline. Que maravilhoso. Eu fico pensando em perspectiva, né? A Aline que eu entrevistei no último episódio, cara, era incrível. Só que quando a gente coloca ela perto de você, parece que você engoliu ela. Eu sei que ela tá aí, mas, cara, o nível de frequência de pensamento que você tá é outro, cara. É uma mudança muito gritante. Eu vou, inclusive, deixar, pra quem estiver assistindo no YouTube, a chance de clicar aí e ver o episódio anterior. Cara, não parece ser a mesma pessoa. A essência é a mesma, tá? Você não mudou a essência, mas os saltos que você deu, o que você tá construindo, pra onde você tá indo. Cara, é tão diferente, Aline, que me inspira. Surreal isso, cara. Poder testemunhar isso de você. E é importante falar que não são sobre os dígitos. Eu já fiz 7 dígitos em 7 dias, já ganhei todas as plaquinhas da Hotmart, plaquinha de um monte... Recebi uma placa do Marcelo Lima. Que no massa. último encontro, ele foi lá presencialmente e me entregou uma placa de 15 milhões de faturamento. Que massa. É incrível isso. Mas não é só sobre você ter aquilo e quando você falar, não quero mais, aquilo tudo acabou. Não é sobre isso. É sobre eu ver que eu estou construindo realmente um negócio que ele tem... ele consegue permanecer ao longo da vida de muitas gerações. Eu não tô nem pensando só assim, é para os meus filhos. Não sei se meus filhos vão querer essa vida para eles. Você não quis seguir do pai, né? Eu não quis, né? Tudo bem. E tá tudo bem. Mas eu não sei, eu não estou pensando neles, eu estou formando eles para eles seguirem a vida deles. Meu filho quer ser engenheiro naval. Então, provavelmente, eu queria que ele estudasse marketing, mas eu não posso interferir nisso. Ele quer ser engenheiro naval, ele vai viver o sonho dele. Talvez ele vá construir navio, viajar e depois ele resolva fazer outra coisa, tá tudo bem. Estudei música com 18 anos, fiz faculdade de música. Depois descobri que não era só um hobby, não era o que eu ia viver. Mas eu sei que a minha empresa, o grupo que eu estou criando, os meus sócios, que agora eu tenho vários sócios, isso vai permanecer ao longo do tempo. Tá gostando disso, né? Eu tô. Tá dando pra ver que Nossa, tá gostando. eu tô curtindo muito, sabe? Hoje, quando a pessoa fala assim, você faz o quê? Eu falo, não, eu sou educadora financeira, mas eu sou empresária, né? Eu tenho um grupo de negócios, eu tenho franqueados, eu tenho vários sócios, eu tenho... E isso, eu acho que isso sempre foi o que mais brilhou meus olhos. Porque eu criei uma empresa com 17 anos, eu contratei funcionária com 17 anos, eu sempre amei esse negócio. Sim. É gerar riqueza. Eu acredito que o empreendedorismo é a única forma da pessoa se tornar rica. Não tem Rica de rico. verdade, né? Não tem rico de CLT. Não tem como, a conta não fecha. Não fecha. Você é limitado. Agora, empreendendo, qualquer pessoa, Vitor, qualquer pessoa consegue enriquecer. As pessoas têm aquela coisa de falar assim, eu sou o primeiro milionário da minha família, né? Graças a Deus eu não preciso dizer isso, porque eu nasci dentro do Complexo do Alemão, eu fui criada lá dentro, eu saí de lá com 25 anos, mas o meu pai foi o primeiro milionário da família. E ele me inspirou a fazer o mesmo. Que demais. Ele não me inspirou a esperar, já que meu pai tem dinheiro, agora, né? Porque eu passei os perrengues quando eu era criança, adolescente. Depois não, depois eu já tinha, ele já tinha. Mas ele não me inspirou a esperar para herdar. Ele me inspirou a fazer o meu negócio. E hoje ele fala super orgulhoso, inclusive ele vem me deixar aqui super orgulhoso, vai nos assistir os lançamentos do livro. Eu tô quase vendendo uma franquia para ele. É mesmo? Tô! Que maravilhoso. Cheguei do meu lançamento, apaixonada na minha franquia. Falei, pai, olha que incrível. Quando eu comecei a contar, ele falou, e me fala de dinheiro. Eita. Aí eu fui fazendo as projeções, né, de quanto que gera. Aí ele falou assim, mas eu não sei fazer esse negócio. Eu falei, mas você pode ser um investidor.
Você pode investir na franquia, comprar a tua unidade e trazer uma pessoa que vai operacionalizar. E você pode ser investidor. O investimento é muito pequeno. Pro retorno é grande. Ele falou, tô gostando disso. Que massa. Aí minha mãe do lado falou assim, ué, mas e eu? Eu falei, você pode ser dona de outra. Não precisa ser dona da mesma. Então, tô quase vendendo 2 franquias lá em casa. Que maravilhoso. E ó, tem uma máxima no mundo das franquias, que é, a franquia boa é uma que você venderia pro seu pai. Eu vendi pra pessoa da minha equipe. Que demais, cara. Pessoa da minha equipe já aplicou para comprar a franquia. Meu pai e minha mãe querem comprar minha franquia. Cara, que maravilhoso. Mas o mais legal é que você quer vender. Eu não sei se você tá entendendo onde que eu quero chegar. Tem gente que tem franquia que se o pai quiser comprar, o filho fala, pai, não compra isso não. Mãe, não compra isso não. Não. Mas você tem uma coisa que você venderia pro seu pai, pra sua mãe, quer dizer que você acredita naquilo. Eu acredito muito. Muito. E é feito para funcionar. Tudo que eu faço é feito para funcionar. Não é feito para vender. É feito para gerar resultado para o cliente. Então, esse é o meu foco principal. Cara, que maravilhoso, Aline. Poder testemunhar, poder ver o seu crescimento e saber que é só o começo do que tá por vir. Só o começo. É muito gostoso. Parabéns por tudo que você tá criando, Aline. Onde que a galera pode acompanhar você, conhecer mais sobre o seu trabalho? Eles podem me encontrar no Instagram, @Aline Sopper. As minhas franquias, elas têm Instagram separado. Então, quem quiser conhecer da franquia do Kids, que é uma metodologia de educação financeira para criança, @eThinkKids. E quem quiser conhecer da franquia de gestão financeira empresarial, Health Money GF. Que massa. E eu não sei se vai lembrar, mas no último VDcast, eu perguntei para você uma frase que você deixaria para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e agora do mundo, né? Com 100% de abertura, para todo mundo ouvir o que você diria. Eu não sei se a frase vai ser a mesma, se não vai, o que mudou nesse tempo, mas se você tivesse hoje essa chance, então, de mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do mundo, o que você diria? Não sei se vai ser a mesma. Não precisa ser. Não é sobre dinheiro, é sobre a vida. Você não está atrás de dinheiro, você está construindo uma vida. Qual é a vida que você quer construir? Eu falo isso para os meus alunos todos os dias e funciona. Maravilhoso, Aline. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigada pelo convite, amei compartilhar. Eu acho que daqui a um ano a gente vai ter outra história para contar aqui. Pra nova Aline que vai entrar no seu lugar, né? Porque você tá se transformando a cada vez, cara. Incrível e maravilhoso. Até bati aqui no microfone. Fantástico tudo que você tá vivendo. Parabéns, tá? Obrigada, Vitor. E você é um dos meus mentores. É uma pessoa que se tornou meu amigo pessoal, mas um mentor que eu admiro muito pela tua generosidade, pelas pessoas que você traz para perto de você. Quando as pessoas me perguntam, não, mas qual que é o diferencial do Vitor? Falei, primeiro que ele é gente boa, e eu gosto de gente boa. Depois, as pessoas que ele traz. Sou do Mastermind, que é o grupo, né, de Mastermind que você criou. E lá dentro, as pessoas, elas têm uma coisa diferente. Uma coisa de contribuir, uma coisa de acreditar, uma coisa de te incentivar. E mesmo morando nos Estados Unidos, eu perdi alguns encontros pessoais aqui. Mas eu consigo... Nesse você tá aqui. Nesse eu estou aqui para participar. Mas eu consigo ver que você atrai as pessoas que têm a mesma essência. Eu acho que é sobre isso. Sobre você permanecer na essência. Não é sobre ter, é sobre ser. Acho que quando você constrói o que você vai ter. Mas quando você não é, acho que pode até mudar. Mas você já atrai essa pessoa com essa essência. Então, eu tenho uma admiração muito grande por você, pela Natália, querida, né? Pela Isabela, que quando a gente está gravando, ainda vai chegar aí nesse mundo. Mas que Deus continue te abençoando, que você atraia tantas pessoas. Porque é uma missão que você tem. Não sei se você sabe disso, né? Mas Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Então, quando Ele me chamou, eu nem sabia o que tinha tudo pela frente. Mas eu vou cumprindo o passo a passo que Ele vai me mandando. E eu tenho certeza que você também está nessa missão para que outras pessoas possam crescer, possam prosperar, possam descobrir que elas podem ser tudo isso que elas podem ser. Que massa, Aline. Sem palavras aqui. Obrigado por quem você é, tá bom? Obrigada pelo convite. E se você quiser assistir o episódio anterior da Aline, que tá aqui no YouTube, clica para assistir e ver o quanto que ela se transformou num espaço tão curto de tempo, para você ver o que é possível, cara, de causar de transformação na sua própria vida também. Eu sou Vitor Damasio
e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.